Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Porque você me perguntou sobre o que é bom. Jesus perguntou. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá. Venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Deixa eu te fazer uma pergunta para a nossa reflexão da manhã de hoje. Em qual escala de prioridade Deus está na sua vida? Novamente, em qual escala de prioridade Deus se encontra em sua vida? Nós olhamos aqui nesse texto um homem muito bom, um homem honesto, obediente. E ele chega até Jesus e diz assim: Senhor, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Quais ações são necessárias para que eu possa dar o reino do céu, para que eu possa ser bom o suficiente para merecer a salvação? A pergunta desse homem foi esta: quais atitudes que eu deva ter para merecer a salvação? Diante dessa pergunta, Jesus disse: só existe um bom, só o Senhor. O que aquele homem rico, segundo as Escrituras nos mostra, aquele homem honesto, aquele homem obediente, o que ele estava perguntando a Jesus é a respeito assim: o que eu posso fazer para merecer o reino de Deus? E nessa manhã de hoje eu quero refletir com você dentro dessa palavra. Uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada cristã é que apesar de que possamos ter grandes habilidades, apesar de ser pessoas boas, honestas, pessoas que tentam fazer o máximo, né, o correto em sua vida, mesmo que eu seja uma pessoa muito habilidosa, ainda eu não consigo alcançar o padrão de Deus para merecer a minha salvação. Por quê? Porque apesar de ser uma pessoa boa, ainda nós somos pecadores. Apesar de sermos habilidosos, apesar de termos um monte, vários benefícios em nossa vida, várias virtudes, ainda não chegamos ao padrão de Deus para merecer a salvação. E foi isso que Jesus estava falando para aquele menino, falando assim: olha, você pode ser um cara muito habilidoso, muito honesto, obediente, como ele diz, obedeço os mandamentos do Senhor, honro meu pai e minha mãe. Mas ainda existe algo em você que precisa ser mudado. Existe algo que pode te impedir de alcançar a salvação. Existe algo que te impede a colocar Jesus em sua escala de prioridades em primeiro lugar. E Jesus, olhando para aquele menino, e nós lemos esse texto, nós podemos ver um homem que julga por direito ter a salvação. Se julga ser merecedor do reino dos céus. E Jesus, muito sábio, sabia que o coração daquele homem não estava totalmente no Senhor. Existiam outras coisas que estavam em sua lista de prioridades acima do Senhor. Jesus falou: já que você obedece os mandamentos,
já que você não mata, não adultera, já que você honra teu pai e tua mãe, então pega todo o teu dinheiro e dê aos pobres. O que Jesus estava falando não é que o dinheiro era amaldiçoado, não é que era algo que, para que você possa seguir Jesus, você tem que ser pobre, que existe uma cultura, né, que pessoas acham assim, se você tem dinheiro, você não tem salvação, porque o dinheiro ele pode te prejudicar, mas não é isso. O que Jesus estava falando é que, apesar dele ser uma pessoa boa, o dinheiro estava numa escala de prioridade e estava acima do Senhor em sua vida. Mas como aquele homem tinha o dinheiro como algo que estava acima da sua escala de prioridade, acima do Senhor em sua escala de prioridade, será que em nossas vidas nós não temos nada que possa estar acima do Senhor em nossa escala de prioridade? Quantas pessoas que deixam de buscar ao Senhor, porque muitas vezes existem outras coisas que estão acima do Senhor. Existem pessoas que priorizam mais, né, o seu momento de lazer do que estar com o Senhor. Existem pessoas que muitas vezes pode ser que as suas vontades estejam acima do Senhor. E muitas vezes deixam de seguir o Senhor para cumprir as suas vontades. Existem pessoas que colocam outras pessoas acima do Senhor. Existem pessoas que muitas vezes colocam, né, bens, como é o caso desse homem, acima do Senhor. E Jesus está mostrando que nada e ninguém pode estar acima do Senhor se nós queremos herdar o reino dos céus. O Senhor acaba dizendo dentro desse texto que apesar que você possa ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que possa até frequentar uma igreja, uma pessoa que possa ter descido ao tanque do batismo, uma pessoa que tenha entregado sua vida a Jesus, mas se ele não estiver na sua escala de prioridade em primeiro lugar, isso pode te impedir de alcançar a salvação em sua vida. Nós vivemos nos dias onde o ser humano ele se coloca muitas vezes em primeiro lugar, até mesmo na frente do Senhor. E quando Jesus traz a palavra da salvação, ele está mostrando que nós precisamos entender que nós não somos o primeiro, mas sim o Senhor deve vir primeiro em nossa vida. Que apesar que tenhamos várias habilidades, nós ainda não conseguimos alcançar e merecer a salvação pelas nossas ações. Você pode ser a melhor pessoa desse mundo, a pessoa mais honesta, mais generosa, mais bondosa, mas se você não permitir que Jesus entre no teu coração, se você não permitir que Jesus pague o preço dos seus pecados e os leve na cruz do Calvário, você perde a sua salvação. Porque nenhum homem na terra foi e será capaz de nos redimir, a não ser Cristo Jesus. A palavra nos diz assim que Deus procurou sobre a terra e não encontrou um homem justo. Um homem merecedor da salvação pelos seus próprios méritos. Por isso que Cristo, ele veio e se entregou no nosso lugar. Porque nenhum de nós éramos dignos, através das nossas ações, de alcançar o reino dos céus. E quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, reconhecemos Jesus como aquele que está acima de tudo e de todos em nossa vida e entregamos nossa vida a Ele, nós alcançamos a salvação, não por algo que merecíamos, mas por um favor que não merecíamos. Jesus fez um favor em favor da minha vida, da sua vida, se nós reconhecemos Ele como prioridade em nossa vida. E Jesus, Ele também nos ensinou que Ele precisa ser prioridade se nós queremos alcançar algo da parte de Deus. Que as nossas vontades não podem prevalecer a vontade do Senhor. E muitas pessoas nos dias atuais têm confundido até esse propósito.
Muitas pessoas acham, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu sigo as minhas vontades. Está equivocado. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós deixamos de ouvir a voz do nosso ego e começamos a buscar ouvir a voz de Deus em nossa vida. Ouvir uma voz que nos direciona muitas vezes no caminho do Senhor, e caminhos que muitas vezes vão nos confrontar. Vamos confrontar a sair da nossa zona de conforto, vamos confrontar a ser pessoas melhores, vamos confrontar a ter comunhão maior com Deus, a buscar a presença de Deus, para nos confrontar a mudar os nossos comportamentos. E quando Jesus falou para aquele homem, olha, vende tudo que você tem, dê os seus bens aos pobres, Jesus estava falando assim, muda o seu comportamento. Tire o seu dinheiro da sua escala de prioridade que está acima do Senhor e permita que Deus governe a sua vida, que somente assim você vai conseguir herdar o reino dos céus. Muitas vezes somos pessoas que queremos ser dignos de receber a salvação. Batemos nosso peito, falamos somos bons, falamos somos merecedores, julgamos ser melhores que os outros muitas e muitas vezes. Só que se nós olharmos para dentro de nós temos que olhar e refletir, será que não tem nada que está acima do Senhor? Aquele jovem bateu no peito e falou, eu sou bom, eu respeito as leis, eu obedeço os mandamentos. Mas o Senhor não estava com prioridade no seu coração. E nessa noite de hoje eu quero convidar você a refletir a respeito disso. Será que o Senhor está acima de tudo em minha vida? Será que o Senhor está acima da minha família, está acima da minha profissão, está acima da minha vida acadêmica, está acima de todas as coisas na minha vida? Porque o lugar devido do Senhor habitar em nossa vida é no primeiro lugar. É acima de tudo e de todos. E nós precisamos compreender que a minha vida profissional não será bem sucedida se o Senhor não for prioridade em minha vida. Eu tenho que compreender que minha família não será uma família abençoada se o Senhor não for prioridade em minha vida. Eu tenho que entender que a minha vida acadêmica ela não será bem sucedida se o Senhor não for o primeiro em minha vida. E que Jesus estava mostrando para aquele jovem que existiam coisas que estavam na frente do Senhor. E por isso lhe impedia de alcançar o reino dos céus. Nessa manhã de hoje, quero orar por você. Quero apresentar sua vida diante do Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não diz, Senhor, entra na minha vida. Senhor, eu quero declarar que Tu és o Senhor, que está na minha lista de prioridade em primeiro lugar. Eu quero que o Senhor ocupe no meu coração, na minha vida, o lugar que é lhe devido. Eu quero convidar você a orar nessa manhã de hoje comigo e apresentar diante do Senhor. Muitos problemas que nós enfrentamos nos dias atuais é porque nós colocamos outras coisas no lugar onde Deus deveria habitar. Priorizamos coisas que não poderiam ser priorizadas e deixamos de valorizar aquilo que devia ser valorizado. Vamos orar? Vamos apresentar nossa vida diante